Estamos no Sábado Santo, dia em que a Igreja nos convida a viver um profundo silêncio devocional, pois, passada a Sexta-feira Santa, Cristo está sepultado. Estamos revivendo a história de 2000 anos atrás, em que Cristo, por amor a nós e pelos nossos pecados, morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Estamos aguardando esta ressurreição de hoje à noite, a Vigília Pascal, o dia em que Cristo passa da morte para a vida. Estamos vivendo de forma incruenta, ou seja, sem o derramamento de sangue, sem as dores que ele padeceu em seu corpo há 2000 anos atrás. Mas estamos vivendo de forma real e concreta, para que nas nossas vidas possamos também nós, junto com Cristo, morrer e ressuscitar para a nossa redenção e salvação. Este dia é marcado pela profunda fé da Virgem Maria, pois os evangelhos nos mostram que, quando Jesus foi sepultado, os apóstolos, inclusive as mulheres piedosas, foram ao sepulcro visitar o corpo morto de Jesus, para preparar o seu corpo para permanecer sepultado com os perfumes, com a mirra. Mas a Virgem Maria, em momento algum, foi visitar o corpo de Jesus. Alguém pode dizer que ela seria uma mãe desnaturada, que não teve nem o sentimento de ir visitar o corpo de seu filho, vê-lo pela última vez. Mas é exatamente aí que nós vemos a grande fé desta nossa querida mãe. Por quê? Jesus Cristo, aos 12 anos, ficou perdido no templo, foi reencontrado pela Virgem Maria após o terceiro dia, e ele disse: "Não sabeis que devo cuidar das coisas de meu Pai?" Este foi o anúncio de Jesus à Virgem Maria e São José, o anúncio de sua morte e ressurreição. E Jesus, na sua vida pública, passou insistentemente falando aos apóstolos: "Eu vou ser entregue aos príncipes dos sacerdotes, vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar." De forma bem clara e objetiva, ele disse: "Eu irei ressuscitar no terceiro dia, não tenham medo." E a Virgem Maria lhe disse: "No terceiro dia do tempo, devo cuidar das coisas de meu Pai." De forma oculta. Mas no Sábado Santo, nós vemos que a fé nos corações dos apóstolos havia morrido, porque eles já não acreditavam na ressurreição. Eles foram visitar o corpo morto de Jesus no sepulcro, porque eles perderam a fé. E a Virgem Maria não foi visitar Jesus porque ela sabia que Jesus estava cuidando das coisas de seu Pai Celestial. Estava cuidando da nossa salvação, porque ela sabia que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Esta é a grande fé de Maria. No Sábado Santo, a Igreja praticamente morreu. Porque, diz a Sagrada Escritura, o justo vive pela fé. E é a fé que faz a Igreja permanecer viva em nossos corações. Uma pessoa em estado de pecado mortal, ela não deixa de ser Igreja. Mas uma pessoa que perde a fé nos dogmas católicos, ela deixa de ser Igreja. Ela é um membro amputado do corpo de Cristo. Por isso, os apóstolos que perderam a fé deixaram de ser Igreja. A Igreja morreu em seus corações. Mas a Virgem Maria, Stabat Mater, a mãe estava de pé diante da cruz e permaneceu incólume durante toda a morte de Cristo. A fé no coração de Maria não morreu. No Sábado Santo, a Igreja permaneceu viva no coração de uma única mulher, a nossa querida mãe, a Virgem Maria, Senhora das Dores. E por isso, todos os sábados do ano são consagrados a ela. O sábado é o dia da fé de Maria. E este sábado é o sábado grandioso em que nós vemos a Igreja sustentada em seu coração. Mas por que, depois de um tanto tempo sem gravarmos nada, nós reaparecemos com este luto do Sábado Santo? Porque a Igreja está nos ensinando que estamos cada vez mais próximos do grande Sábado Santo que a Igreja irá viver. Nós vimos, na última segunda-feira, na segunda-feira da Semana Santa, que a Catedral de Notre-Dame em Paris ficou em chamas. Nós vimos uma grande tragédia acontecendo para um tesouro da Igreja, que era aquela catedral, o ícone da Idade Média, do período de auge da Igreja,
Porque em Roma, que é a sede da nossa igreja, não existe uma igreja medieval. O período medieval, que foi o auge da igreja, Roma estava vazia, estava desolada. O Papa estava exilado em Avignon. Então, a Basílica de Latrão estava servindo de pasto para vacas. As catedrais que foram construídas na Idade Média, que são os ícones deste período grandioso para a igreja, e Notre Dame era o maior de todos. Mas não é somente isso que nos importa. O sinal de termos visto Deus permitir que uma catedral medieval, não uma, mas a maior catedral medieval da história, com mais de 850 anos, estar em chamas, não somente em chamas, mas em plena Semana Santa, isso é um grande sinal para nós. O céu está falando conosco. E não só o Evangelho de São Lucas, como também o Catecismo da Igreja Católica e os testemunhos dos santos nos dizem que, se a Igreja é o corpo místico de Cristo, tudo aquilo que Cristo viveu, a Igreja, se não está vivendo, viverá. Então Cristo, em seu auge, aos seus 33 anos, padeceu uma grande tribulação. Seu corpo foi chagado, crucificado e sepultado. Mas houve a ressurreição no terceiro dia. Então a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, que teve o seu auge, está passando por um momento de perseguição. A grande tribulação que o Catecismo, o Evangelho de São Lucas nos dizem, está próximo. Se nós estamos vivendo, não sei. Se nós vamos presenciar isso, também não sei. Mas nós precisamos estar nesta urgência escatológica, para que, quando este Sábado Santo vier para mim e para você, possamos estar preparados e apegados no instrumento que Deus quer nos dar, que é o que eu vou dizer. Então, retomando. A igreja vai passar por uma grande tribulação, assim como Cristo passou por esta tribulação em vida. Só que chegará o tempo em que a igreja morrerá nos corações dos apóstolos, como morreu no Sábado Santo. A igreja no Sábado Santo permaneceu viva apenas no coração de Maria. Não existia mais nos corações dos apóstolos. Então não existirá igreja nos corações dos membros das igrejas. Isso é escandaloso dizer, mas nos corações dos nossos irmãos de paróquia não terá mais igreja. Se é que isso já não está acontecendo. Mas aqueles que permanecerem com a Virgem Maria, estes permanecerão fiéis à Igreja. Por isso que Nossa Senhora disse em Fátima, em Portugal se conservará o dogma da fé. Não é apenas o território português que eu estou dizendo aqui. Estou dizendo aqueles que são os verdadeiros devotos de Maria. Detalhe, não basta ler o método de consagração de São Luís de Montfort, não basta usar correntes, não basta usar véus. Não basta rezar rosários, andar exposto com grandes instrumentos. Isso não basta. Porque eu não posso falar bem de uns e mal de outros. Eu tenho que falar a verdade para vocês. Então não basta sinais externos para ser um verdadeiro devoto de Maria. Mas aqueles que forem de fato verdadeiros devotos, na grande tribulação, estes permanecerão fiéis à Igreja. E essas foram profecias que a própria Virgem Maria fez em suas aparições e grandes santos já fizeram. O venerável Fulton Sheen já disse isso certa vez, que Deus, no início dos tempos, enviou os profetas, os juízes, os patriarcas, para anunciar a sua verdade. Depois, enviou o seu próprio Filho, que é a verdade, para que as pessoas se convertessem. Depois da ascensão de Cristo, enviou os santos, para que as pessoas continuassem se convertendo. E aquelas que ainda não se converterem, ele enviará a sua mãe. Quando enviando a sua mãe, eles não creem, será o fim. Não crendo na Virgem Maria, eles serão condenados. Acabará a fé dos corações, que não permanecerem intactos à Virgem Maria. Isso que eu estou dizendo, meus irmãos, não é uma idolatria, um sensacionalismo a respeito de Maria para nós agora nos consagrarmos absurdamente a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Absolutamente não. Estou transmitindo a vocês um sinal profético dos santos, um sinal profético do Catecismo da Igreja Católica e um sinal em que o céu nos deu nesta segunda-feira da Semana Santa, com o incêndio da Catedral de Notre Dame. É angustiante ver estas imagens em que o corpo de Cristo está em chamas. Não é apenas uma igreja medieval, como eu falei no início, mas o próprio corpo de Cristo que está em chamas.
É ver que o corpo místico de Cristo, que é a igreja dos nossos tempos, está em chamas pela falta de fé dos fiéis. Pela falta de fé daqueles que rejeitam as verdades católicas. Não estou me referindo a nenhum membro específico da igreja, mas se você e eu não tivermos fé no dogma da igreja, a igreja está em chamas em nossos corações. Então, meus irmãos, que este Sábado Santo seja o Sábado Santo definitivo das nossas conversões. Volto a dizer, se a grande tribulação acontecer nesta geração, ou se não acontecer nessa geração, isso não nos interessa. Interessa que a grande tribulação da minha vida e da sua vida está perto de acontecer. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Mas não sabemos o dia. Que este dia da nossa morte estejamos próximos da Virgem Maria, deste coração imaculado que teve fé, que permaneceu de pé e que nela a igreja foi ressuscitada no terceiro dia. A partir dela, a igreja pôde renascer, pôde triunfar novamente e pôde passar todo este período de Idade Média e Idade Contemporânea para chegar até hoje, para mim e para você, termos igreja católica. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos no terceiro dia e a igreja pôde ressuscitar através da fé de Maria, vai chegar o dia em que a igreja, morta nos corações dos fiéis, ressuscitará para a glória do céu. E este triunfo será o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria, a Senhora das Dores.